Fica de olho no lateral direito Gilberto, da base do Palmeiras, joga muito. Tem um estilo de jogo que lembra o do Cafu. Deixa eu pegar, printar sua mensagem e vou mandar para uma pessoa da base do Palmeiras, só para tentar levantar mais informações. Às vezes essas simples dicas que vocês dão nos rendem boas histórias, enfim, como é que o cara chegou. Então, deixa eu tentar avançar aqui, ó. Ó, sobre o lateral direito Gilberto, agora há pouco o Fernando Cavalheiro, que é membro do canal, ele escreveu aqui, Nicola, fica de olho nesse menino, é muito bom jogador. O que eu consigo, eu mandei mensagem para uma pessoa do Palmeiras, a pessoa respondeu, é um lateral top, só é muito baixo. Imagino que seja de estatura, né? Fernando, se estiver assistindo a gente, puder trazer mais detalhes, mas a pessoa está dizendo que de fato é top, mas é muito baixo. É de estatura? De estatura? O Rian Mário. Fala, Nicola. Beleza? Notícias do meu Verdão e manda um alô para o meu filho Thalisson. Então, deixa eu mandar um abraço para o Rian e para o Thalisson. Um abraço para vocês dois. Sobre o Palmeiras. A Leila Pereira deu uma entrevista à Rádio 365, afirmando que o Palmeiras vai vender jogadores na metade do ano, faz parte do processo natural das coisas e, de fato, é assim. Também descartou a possibilidade de transformar o Palmeiras numa SAF. Ela acha que o Palmeiras já tem processos profissionais e não haveria necessidade da transformação do clube em clube-empresa. Sobre contratações, não vai chegar mais ninguém por agora, tá? Descartada completamente a possibilidade de contratações. É só importante lembrar que o Matias Rojas nem sequer foi debatido internamente. Então, se você leu em algum lugar que pode haver negociação, não vai rolar. Sobre o Gilberto, sim, ele é baixo de estatura. Será da mesma altura do Fagner do Corinthians, mas tem habilidade, bom desarme, excelente no passe, no cruzamento e chute. Vale a pena acompanhar. Boa, Fernando. Estamos falando sobre o Gilberto, lateral direito das categorias de base do Palmeiras. Nicola, alguma notícia sobre o Palmeiras e Cerro para amanhã? Souza Frois. Eu tinha visto a carga de ingressos vendidas, deixa eu só tentar, só para trazer a mais atualizada, porque o jogo é no Morumbi, vocês estão ligados, né? Tá rolando um festival de rock lá no Allianz, e Palmeiras e Cerro acabou passando para o Morumbi. Eles tinham divulgado, vende mais de 18 mil ingressos para o jogo contra o Cerro. Essa foi a última parcial divulgada. Confesso para vocês que eu imaginava mais público presente no Morumbi. Mas a Leila já falou que vai vender jogadores esse ano, sim, verdade. Mas não vai depender das propostas que pintarem. Eventualmente, se ela vende, por exemplo, o Luiz Guilherme, se ela vende o Messinho, uma venda só já é suficiente. Às vezes ela vende, por exemplo, vamos citar um caso, o Vanderlan, consegue 6 milhões de euros, aí ela vai precisar de mais uma ou duas vendas. Às vezes, a necessidade de vender, ela se dá... Você precisa de um valor X. Dependendo do jogador que você vende, você consegue esse X com facilidade ou não, né? Tem isso também. O Palmeiras acha que pega quanto no Messinho? O André, isso eu ouvi do João Paulo Sampaio, tá? O João Paulo me assegurou que o PSG fez uma oferta de 40 milhões de euros pelo Messinho e o Palmeiras disse não. O louco dessa história é que o Messinho completa 16 anos só na segunda-feira. Então ele nem poderia ser vendido antes disso. Detalhe, você pode até vender com 16 anos, mas você só entrega com 18. Antes dos 16, você não vende. Mas o Palmeiras já tinha, desde o ano passado, um contrato de gaveta para segurar o Messinho. Esse menino, eu vi bem pouco do Messinho, mas o João Paulo Sampaio é completamente apaixonado pelo Messinho. Ele afirma que o Messinho é o melhor jogador com quem ele já trabalhou em categoria de base e é candidato a melhor do mundo no futuro não tão distante, tá? Ô, Nicolete. Vamos destacar que ontem o Palmeiras homenageou o Dr. Gustavo Malhoca, que já há 10 anos está trabalhando no clube, antes nas categorias de base e agora também no futebol profissional. Foi ele quem implementou todo o núcleo de saúde e performance do Palmeiras e tem um grande trabalho, não só no clube, mas no esporte brasileiro, porque por muitos anos foi médico da seleção brasileira também de natação. E o Dr. Malhoca, ele está passando desde 2020, está lutando contra um câncer no cérebro, e ontem o Palmeiras homenageou toda a família, especialmente, claro, o Dr. Malhoca, dando o nome do núcleo de saúde e performance justamente para o médico tão brilhante, Mário. Pois é, que bonita a atitude do Palmeiras, e a gente deseja também muita sorte, muita força e uma recuperação para o doutor também. Vamos lá então com Vinícius Nicoletti. Está no Morumbi, onde amanhã o Palmeiras joga partida importante, hein, Mário, pela Libertadores. Jogo difícil, tá, o Nicoletti? O Eugênio colocou 2-1, joguinho apertado.
É isso aí, Mari e Bruno. O Morumbi agora começa a se preparar para receber o Palmeiras pela Libertadores. Palmeiras que já jogou esse ano como mandante aqui no estádio do Morumbi. A gente lembra, em fevereiro, venceu o Santos por 3-1. E 49 mil torcedores compareceram nessa partida, por isso a expectativa de público é acima dos 50 mil torcedores aqui no Morumbi, o maior público do Palmeiras no ano. O Allianz Parque não cabe, não tem capacidade para receber esse público, então a expectativa é do excelente público do Palmeiras. A última vez que o Palmeiras jogou como mandante aqui no Morumbi foi na final de 2000, perdeu nos pênaltis para o Boca Juniors e naquela ocasião 69 mil palmeirenses. Mais de 50 mil para essa partida contra o Cerro Porteño, que é uma partida difícil, porque o Cerro iniciou com vitória e o Palmeiras precisa se recuperar. O time vai ter mais uma baixa na defesa, o Murilo está suspenso, 2 jogos de suspensão pela expulsão no ano passado, o Luan deve entrar na zaga e aí o time também pode ter novidades, com a volta do Piquerez, que está recuperado das dores no joelho, pode voltar à equipe titular, e também o Bruno Tabata, também está treinando, recuperado da contusão muscular na semifinal contra o Ituano e pode aparecer pelo menos entre os relacionados. O Cerro é o time que o Palmeiras mais enfrentou na história da Libertadores, um time tradicional, e perdeu 2 vezes em 12 confrontos, as 2 vezes em casa, em 2006 na fase de grupos e em 2018, mas o Palmeiras tinha vencido o primeiro jogo no Paraguai, conseguiu avançar às quartas de final. Recentemente, ano passado, os 2 times também se enfrentaram e na fase oitavas de final, Palmeiras com 2 vitórias, 3-0 jogando no Paraguai e 5-0 no Allianz Parque. Vamos ver como vai ser desta vez aqui no estádio do Morumbi. Bruno, Mari. Vinícius, ainda aí no Morumbi, alguma repercussão em relação, e aí, claro, mudando de clube, falando do dono do estádio, em relação ao Rogério Ceni e São Paulo? Você tem alguma informação também sobre isso, permanência ou não do treinador? Ô Bruno, o que a gente tem de informação é que o Rogério segue, mas ele será avaliado nesses 2 próximos jogos, né? Contra América e